Bom dia, pessoal. Vamos aí mais uma aula de história. Vamos dar continuidade ainda na questão medieval, parte 2. Eu dei a primeira parte, tem algum tempo, e agora nós retomamos, tá bom? Então, acorda, toma logo o teu café, se ainda não tomou. Não desgruda do teu celular, nem do teu PC, não sei onde você está vendo, mas não desgruda e vamos para a aula porque o Enem vai acontecer, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar com a parte 2 da história medieval. Por favor, rapidamente, solta para a gente aí, James, o slide, só para a gente poder começar o nosso trabalho, tá bom? Tá ok. Olha só, você tem aqui Baixa Idade Média, e aí nós vamos começar aqui com as inovações tecnológicas, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho para você do conceito de tecnologia. Vem para mim, volta para mim rapidinho, por favor, só para eu poder conversar com eles. Olha só, tecnologia. O que você vai ter na sua prova? Ciências humanas e suas tecnologias. Então você tem que colocar isso muito bem na sua mente. O Enem ele vai trabalhar com esta temática, ciências humanas e suas tecnologias. Então, antes de falarmos das tecnologias medievais da época, nós temos que observar aqui só o conceito tecno e logia. Ou seja, logia é o estudo e tecno, estudo da técnica. Como fazer alguma coisa em menos tempo e também de maneira satisfatória, de maneira eficaz e eficiente. Então, naquele período, no período medieval, também havia técnica e tecnologia. As pessoas pensam que tecnologia é só nos tempos atuais, tempo contemporâneo, a qual você vê aí celular. Agora estou falando com você através dessa live, você está aí no celular, ou no notebook, ou no PC, e aí nós pensamos que tecnologia está relacionada com o período atual, mas não, desde que o mundo é mundo, você tem tecnologia, você descobriu alguma coisa, até mesmo na sua casa, e você começou a estudar uma maneira mais eficiente de fazer aquele trabalho em menos tempo, isso já é tecnologia. Tá bom? Então, a gente vai verificar agora no slide quais eram as tecnologias utilizadas no período medieval. E eu vou precisar agora do slide para mostrar para vocês as imagens, tá bom? Acompanha comigo agora aqui. Olha só, as inovações tecnológicas da época. Você tem aqui este aparelho e você vai colocar nas suas observações o nome dele. Charrua. Charrua. Isso aqui é uma charrua, ou seja, é a evolução tecnológica do arado. E aí você vai perceber o seguinte, que naquele período, o que era mais importante era desenvolver a questão tecnológica em relação à agricultura, porque eles precisavam aumentar a produção. Então, como é que se arava a terra? Primeiro com enxada, e aí eu precisava de bastante mão de obra, e o tempo era muito grande. Agora, com essa inovação, você vê aqui uma estrutura de madeira, e você vê aqui na ponta do aparelho que era metal. Isso vai me trazer uma certa durabilidade nesse aparelho e também uma certa velocidade, porque ele vai ficar assim, ó, olha a outra imagem. Vai ficar atrelado a um animal, a um cavalo ou então um boi. Uma pessoa vai estar guiando e a outra pessoa vai estar conduzindo a charrua. Ou seja, eu vou rasgando a terra, fazer uma vala, e aí eu vou revolver os sucos da terra e os nutrientes que estão lá embaixo, eles vão subir. E assim eu tenho uma maior produtividade, porque no momento da semeadura, no momento que eles estão semeando, colocando as sementes, os nutrientes, os melhores nutrientes que estavam embaixo, vão para cima e assim eu tenho uma maior produtividade. Ou seja, isso é uma inovação tecnológica naquele período, que depois vai trazer para eles um benefício, que é o excedente de produção. Outra tecnologia que você pode observar, esse desenho aqui bem simples. Esse desenho aqui você vai perceber, você vai ver que você está vendo aí diversos cavalos. E entre eles você vai perceber o seguinte, que existe um pedaço de madeira que está conectando os dois. Nós podemos chamar essa tecnologia de atrelamento ou de arreio. Então você tem essa tecnologia em que sentido? Eu tenho um cavalo. Então um cavalo, eu tenho uma força, um tipo de força.
Só que agora eu preciso dobrar a força dos meus cavalos para poder carregar mais peso, empurrar, puxar mais peso. Então eu vou fazer o atrelamento dos arreios e com isso eu vou ter mais cavalos de potência. É daí que vem, hoje na atualidade, quando você vai comprar um carro, você verifica um carro e você ouve falar que aquele carro tem tantos cavalos de potência. É daí que vem essa nomenclatura. Porque eles estudaram esse tipo de tecnologia e puderam puxar carroças mais pesadas. Ou também até algumas construções utilizar para puxar algo muito mais pesado. Então você tem esse tipo de tecnologia chamado de atrelamento de arreio. Você faz a sua observação aí, tá bom? Atrelamento de arreio. A próxima que você vai ver, isso aqui é muito comum em cair em prova, faz um tempinho que não cai, pode vir na sua prova. Isso aqui você vai ver como rotação trienal, ou seja, eu tenho o meu feudo, e no meu feudo eu pego 100% da minha terra e faço a plantação. Nessa plantação, eu vou desgastando o solo com o passar do tempo, porque foi descoberto naquele período que a terra precisava de um repouso para poder recuperar os seus nutrientes. Então agora eu vou fazer a rotação. Antes da trienal existia a rotação bienal, ou seja, eu dividia a terra em 2 e fazia a plantação, mas mesmo assim eu não tinha o repouso. Agora com a rotação trienal, você vai perceber aqui nessa imagem da esquerda, você vai perceber, olha, o cereal, outro cereal sendo plantado no inverno, outro no verão, e mais acima você vai ver o pousio. Esse pousio você pode colocar do lado uma observação, e colocar assim, pousio, aí observação, descanso. Ou seja, eu divido a minha terra em 3, planto 2 partes, e uma parte eu deixo para o descanso. No outro ano, eu faço só inverter. Eu faço a inversão que você está vendo aqui na imagem da direita. Você vai ver lá, olha, a imagem ali A, B e C. E assim, a cada ano, eu faço essa inversão para o descanso. Ou seja, eu não vou desgastar o solo e sempre vai ter um solo, uma parte de um solo, uma parte da terra vai estar em descanso para poder recuperar os nutrientes. Assim eu tenho mais produção. E o ano todo eu estou produzindo, tá bom? Outra técnica que você talvez ainda não tenha parado para observar, que é muito simples, mas é muito importante, seria a ferradura do cavalo. Naquele período, o cavalo era a força motriz mais importante do período medieval. O cavalo servia para, como se fosse uma moto. As pessoas montavam no cavalo, levavam informações. As pessoas usavam o cavalo para carregar peso, puxar peso, para carregar a carroça, para levar os mantimentos de um feudo para o outro. Só que com o tempo as ferraduras não eram de ferro. Existia o quê? Um suporte, existia uma proteção na pata do cavalo que era feito com cordas. E você percebe na imagem do lado esquerdo que feito com essa corda, então o que acontecia com o tempo? A corda ficava folgada, o cavalo podia tropeçar, cair, quebrar a pata, e aí teria que sacrificar o cavalo. E também essa corda com o tempo ia se estragando e apuindo, e aí a durabilidade era muito menor. Com o passar do tempo, eles desenvolveram a ferradura, que é uma proteção metálica para as patas do cavalo. E assim um cavalo pode durar 5, 10, até 15 anos a vida de um cavalo. Ou seja, isso naquele período é uma tecnologia fundamental para poder ter um cavalo e esse cavalo durar muito mais tempo. Porque o cavalo era força motriz naquela época muito importante. Você vai ter também, mais aqui, olha só, nesse período você vai ter, hoje a gente vai trabalhar com mais imagens, porque o Enem, pessoal, o Enem gosta muito de imagens. O Enem gosta muito. E os alunos, eles têm geralmente uma dificuldade de interpretar as imagens que muitas vezes aparecem no Enem. Então, olha só, o que você vai ter aqui no período medieval? Acabou a tecnologia, nós vamos agora para o desenvolvimento, o renascimento comercial. Ou seja, agora eu tenho as feiras. Eu tenho o desenvolvimento das feiras. Volta para a minha câmera aqui, por favor, para me explicar aqui para eles. Olha só. Olha só, para você observar, eu tenho tecnologia, tá bom?
Se eu tenho tecnologia, qual é a função da tecnologia que eu falei para você ainda agora? Logo no início, era fazer um trabalho eficiente, eficaz e com o menor tempo. Porque se eu tenho um trabalho eficiente, eficaz, com menor tempo, aí o que acontece com a minha produção? Ela vai aumentar. Então, com a tecnologia, eu tenho aqui, olha, um trabalho em menor tempo. Vamos colocar aqui para você, ó. Menor tempo. Eu tenho um trabalho em menor tempo. Se eu tenho menor tempo, eu tenho o quê? Uma maior produção. Essa é a intenção do desenvolvimento tecnológico. Eu tenho a maior produção. E se eu tenho maior produção, eu vou ter algo chamado excedente. Excedente, ó, vou botar para cá, ó, excedente de produção, ou seja, aquilo que excede, ultrapassou. Digamos, um exemplo muito comum. Digamos que eles conseguiram, numa colheita, produzir, digamos assim, 10 sacas de trigo. Um exemplo para você entender. E agora, com o desenvolvimento da charrua e as outras coisas mais, a ferradura, o desenvolvimento da questão da utilização do solo. Então, essa produção, ela veio, digamos, para 30 sacas. Ou seja, eu tenho 20 sacas excedentes. O que eu vou fazer com essas sacas excedentes? Porque o trigo ele é perecível. Se eu guardar e estocar, tem um período que ele vai estragar. Então, o que eu faço com esse excedente? Ou naquela época se fazia trocas comerciais entre feudos, e quando não existiam essas trocas comerciais, eles começavam a ir para onde? Para as feiras. Então, esse excedente, ele vai ser vendido nas feiras medievais. Tá? Nas feiras medievais. E isso era muito comum naquela época. Então, vamos analisar agora aqui essa imagem para você entender. São 2 tipos de feiras que é importante que você entenda, porque pode vir na tua prova, tá bom? Vamos aqui para a imagem. Olha só o que você vai perceber. Te concentra na imagem e analisa o seguinte aí na imagem. À tua esquerda, você tem diversos pontos interessantíssimos. À tua esquerda, na parte inferior, analisa um homem que está pegando uma bolsa aqui na sua lateral, na sua cintura. E esse homem, ele está com uma bancada, uma mesa, e ele tem uma produção, aí frutas, queijo, ou seja, o que você pode entender? Que este homem talvez possa ser um camponês ou somente um comerciante, porque no feudo não se produzia somente trigo, mas você tem que entender o feudo como se fosse uma grande fazenda. E aí tinha diversas produções. Mais acima, na mesma direção deste homem, você vai ver mais acima, mulheres vendendo aí, trocando, comercializando tecidos, que nessa feira também. Esse tecido, ele provinha muitas vezes também do feudo, porque você tem que colocar, anota aí, faz uma observação, entre a semeadura e a colheita, ou seja, quando se colocava as sementes, que é a semeadura, o processo de semeadura, entre a semeadura e a colheita, você tem que concordar comigo que havia um tempo para que aquilo que foi plantado pudesse crescer e dar frutos. Então, existe o tempo da colheita. Então, esse tempo, muitas vezes, durava meses. E o que essas mulheres faziam nas suas casas? Elas começavam a fazer, a tear e fazer tecidos. E, com isso, elas vendiam esses tecidos. Primeira produção era, sim, essa produção era para o seu consumo, e agora com o excedente de produção, elas tinham mais tempo para produzir. E com mais tempo, o que acontecia? Elas produziam mais e vendiam esses tecidos nas feiras. Você tem lá para o lado direito, lá em cima, no lado direito, lá em cima, você tem aí alguns locais que parece um comércio. Então, o que acontece? Primeiro, você tem esse comércio, e eu falei anteriormente daquele homem, que você vai ver pessoas aí numa bancada, numa mesa. Qual a diferença? Você tem que entender o seguinte, que essas pessoas que estão nessa mesa, elas vão se movimentar, elas não estão fixas ali. Mas as pessoas que estão ali no comércio, ali você vai ver ali as construções de madeira, essas pessoas são os burgueses.
eles construíram os burgos, esses locais onde são vendidos, onde são as feiras, e essas pessoas moram nesses burgos. Então, por conta disso, você coloca em observação aí o surgimento da burguesia. Ou seja, só nessa imagem você tem diversas informações, tá bom? Vamos para mais uma imagem. Vai te ligando aí, vai observando, ó. Olha, essa aqui é uma feira mais desenvolvida ainda. Lá no fundo você vai ver uma ponte. E mais aqui à frente você vai observar. Eu quero que você só analise e observe o teu canto direito, na parte inferior, aqui embaixo, no canto direito, você vai ver um homem numa mesa, dois homens. Um está em pé, se apoiando na mesa, e o outro está baixo. Está meio curvo, meio corcunda ali, se abaixando. E você vai ver que ele está conferindo moedas. E do lado dele tem uma balança antiga, e ele está conferindo moedas. Quem é esse personagem? Põe uma observação aí muito importante. Esse personagem que está baixo aí, se curvando para conferir as moedas, ele é nada mais, nada menos que o banqueiro. Ou seja, nesse período, precisava fazer a conversão das moedas. Por quê? Porque cada feudo tinha o seu tipo de moeda. Ou então, se as moedas fossem iguais, que era o florim naquela época, você tinha o peso diferente. Ou seja, uma pessoa vinha nessa feira, ele era de outro feudo, então ele tinha que fazer a conversão dessas moedas. Então ele procurava quem? O banqueiro. O banqueiro fazia essa conversão, claro que ele ganhava uma pequena porcentagem, ele não fazia de graça, e aí essa pessoa com a moeda daquele feudo podia fazer a compra dos seus produtos. Ou seja, vai surgir também um outro representante da burguesia, que é o banqueiro. A burguesia não é somente aquele que vende, mas também você vai perceber o banqueiro nesse momento. E nas cidades, pessoal, você vai ter algumas observações a considerar. Primeiro, olha só, eu vou ler rapidamente para a gente não perder tempo, mas você vai copiar aí depois com calma. Você pode, depois que o vídeo for aí para o canal do Aprova Específico no YouTube, você faz sua anotação com mais calma. Olha só, primeiro nas cidades que você tem que entender, tem um grande problema. Qual é o problema? De higiene. Se eu tenho um problema de higiene, naquela época as cidades não tinham saneamento básico. Então, se eu tenho um problema de higiene, eu vou ter futuramente um problema de saúde. E isso vai, mais à frente, nós vamos estar falando o que foi que aconteceu, uma grande pandemia naquele período. Assim como hoje, nós tivemos uma grande pandemia nesse período feudal. Você vai ter, que nós já falamos para você, o surgimento da burguesia. Você vai ter aí o movimento comunal, que é o movimento comunal, é a emancipação das cidades com as cartas de franquia. Você vai ter uma organização das corporações de ofício, as guildas e as ansas. Ansas ou ransas, como você preferir. Volta para mim aqui, por favor, a imagem que eu vou conversar aqui com o pessoal. Olha só, você já vai anotar isso aí. Não se preocupe que daqui a pouco você anota. Só olha para cá para você entender o assunto. Olha só, eu disse para você que a falta de higiene. O que acontece? Eu sei que você tem vontade de conhecer Paris. Aí você vai lá em Paris, você fala, nossa, é a cidade mais romântica do mundo. Agora, na atualidade. Mas, pessoal, nesse período que você viu essa imagem aí, nesse período, Paris era uma cidade fétida. Era uma cidade que fedia muito. Muito, muito. Por quê? Não somente Paris, mas as outras cidades europeias fediam muito. Por quê? Porque as feiras, as pessoas quando estavam manuseando ali animais, e quando fosse cortar os animais, fazer a limpeza daquele animal, tirava-se as vísceras, jogava no chão, ou então em baldes, e aí aquilo com o tempo apodrecia, fedia, ou seja, as pessoas moravam também nos burgos, e o burgo, a casa da pessoa, que eu mostrei para você ali naquela imagem anterior, também, além de ser o comércio, era a moradia dessas pessoas, eles moravam ali. E não tinha, como eu posso dizer assim, saneamento básico. Então, eles faziam as suas necessidades em latrinas, que nós chamamos hoje de pinico, digamos assim. Ou então em baldes.
E aí, quando eles faziam as suas necessidades, pessoal, eles tinham que jogar em algum lugar. Em muitas cidades, eles jogavam na rua as suas necessidades. Olha só que situação. Então, ela fedia. E tinha o quê? A falta de higiene. E isso vai ocorrer em problemas de saúde, porque a carne putrefada, o resto de alimentos das feiras vai chamar os ratos. E aí nós vamos ter problemas seríssimos mais à frente, como eu falei para você. Mas não somente isso, a cidade ela vai desenvolver tanto que ela vai precisar dessas organizações. Ela vai precisar, por exemplo, do movimento comunal, que são as cartas de franquia. As cidades, muitas vezes, elas estavam localizadas dentro de feudos. E era importante para o feudo, porque a cidade era responsável para poder vender o excedente do feudo. Mas a cidade, devido a ela estar, por exemplo, dentro do feudo, ela tinha que pagar a tributação para o senhor feudal. Então, haverá nesse momento um movimento para essa certa independência das terras do senhor feudal. Isso se chama movimento comunal pelas cartas de franquia. E depois vai ter as suas organizações, como as ranças que nós falamos, as guildas, as corporações de ofício, porque você vai ter marceneiros, carpinteiros, metalúrgicos, enfim, você vai ter diversos ofícios daquela época, tá bom? Vamos aqui para o nosso slide mais uma vez, faz as tuas observações aí, olha só. E aqui vai aparecer para você a presença, você vai ter que entender, se vier na tua prova, quem é esse personagem. Esse personagem, você vai ver que já mudou aqui a história. Você percebe que esse homem está bem vestido, pode ser a sua esposa no lado, não temos uma certeza, mas pelo que nós entendemos aí, pode ser a sua esposa. Você percebe que a esposa dele já tem uma vestimenta melhor, ela já está ali folheando um livro, e você sabe que livro, se ela está folheando um livro, dá o que entender que ela sabe ler. E se ela sabe ler e escrever, então ela tinha condições financeiras satisfatórias, porque naquela época, para saber ler e escrever, tinha que ter muito dinheiro, para poder pagar um professor ou então alguém da igreja para ensinar. E aqui você vai ver na mão dele, não sei se está bem visível para você, em uma das mãos ele está segurando uma moeda, na outra mão ele está segurando uma balança, ou seja, essa é a figura e imagem do banqueiro. Percebe que ele sai lá da feira, que ele estava numa mesa, e agora ele já tem como se fosse um estabelecimento próprio. E daí vai surgir as casas de câmbio, ou seja, anote aí, câmbio, compra e venda de moedas, tá bom? Porque nesse período você ainda não tem o papel moeda como hoje nós temos, era só moeda realmente. Depois vai surgir o papel moeda com o passar do tempo, tá bom? O que mais que você vai ver aí? Olha só, qual era o pensamento deles, do burguês? Porque ele também era um burguês. Qual era o pensamento da burguesia? Era o lucro. Eles não vão abrir um negócio e fazer filantropia. Eles precisam lucrar. Mas vai acontecer um problema. Vai surgir um personagem simbolizado aí pela igreja. E a igreja, ela vai dizer que o lucro excessivo da burguesia é pecado. Ou seja, anote aí, qual pecado que a burguesia estava cometendo nesse período? O pecado do lucro abusivo. Então, isso para eles era um pecado. Mas por que a igreja fez isso? Note bem, isso não foi somente questão teológica, questão de igreja, mas porque a burguesia, ela não estava pagando tributação para o nobre, porque ela fez um movimento comunal, tá? Esse pecado que você vai anotar aí é a usura. Então o que acontece? Como a burguesia fez um movimento comunal com as cartas de franquia pedindo essa independência, ela não pagava mais tributação para o nobre. E se ela não paga tributação para o nobre não pode mais dar o que para a igreja? Você lembra lá na primeira aula? Ele não pode dar para a igreja o dízimo, que era uma tributação também. Então, a burguesia, ela perdeu esse relacionamento com a igreja. E você vai ter um elo de ligação entre igreja, o clero e nobreza. Ou seja, eles vão se unificar para impedir a ascensão social da burguesia. Anote aí.
Olha só, eu coloquei aqui para você que muitos autores que você vai ver na história, pode vir um texto na tua prova com essas palavras. Aqui, Gênesis do capitalismo. Por que Gênesis? Porque você vai lembrar lá da criação, do primeiro livro. Gênesis, isso aqui foi algo que eu coloquei para você, porque pode vir na tua prova dessa maneira. Ou seja, Gênesis do capitalismo, você tem o surgimento, para muitos autores daqui, que vai surgir o pensamento capitalista. Calma lá, ainda não é o capitalismo em si. É o surgimento, aquela coisa muito, muito primária, muito primitiva ainda. Por quê? Porque o pensamento do capitalismo, o primeiro pensamento do capitalismo é o lucro. A mesma coisa do pensamento burguês. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai aqui para as cruzadas. Para as cruzadas, vamos lá. Volta para mim aqui a tela, por favor. Você já vai anotar aí rapidinho no seu caderno. Você já vai estar gravando aí, tá bom? Vamos falar agora, pessoal, das cruzadas. Então, nós vamos entrar agora num assunto religioso. Então, a gente precisa estar comentando para vocês. Então, não tem nada referente à religião, atacar a religião, com todo o respeito que nós temos, óbvio, mas vai cair na tua prova, pode cair na tua prova. Então, a gente precisa fazer essa análise, tá bom? A análise que a gente faz aqui é uma análise histórica, tá bom? Não é uma análise pessoal. Então, o que aconteceu nesse período? Você tem o movimento das cruzadas. Então, você tem o envolvimento da igreja. Lembra na primeira aula que eu falei para você da questão da igreja, e nesse período a igreja ela precisava fazer as cruzadas. Por quê? Primeiro, as cruzadas foi o quê? Um movimento para que a igreja pudesse retomar para si Jerusalém, que era a terra prometida. Jerusalém, o que acontece? Ela foi tomada pelos turcos otomanos ou pelos muçulmanos. E aí, com a invasão dos muçulmanos, os muçulmanos proibiram qualquer tipo de visitação a Jerusalém. E aí abalou as estruturas da igreja. A igreja em si, pessoal, ela não tem estrutura militar. Ela não possui estrutura militar. Você vai lembrar da pirâmide social. Uns oram ou rezam, papel da igreja. Outros guerreiam, papel da nobreza. E outros trabalham, papel de quem? Do camponês. E o que acontece? Ela vai agora colocar na cabeça dos nobres que precisaria necessariamente fazer uma expedição militar para chegar em Jerusalém e tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Mas ela precisava colocar isso na cabeça da nobreza, porque é a nobreza que tem a força militar. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: Deus quis assim. É esse o lema das cruzadas. Deus quis assim. Ou seja, ela começa a colocar no pensamento deles para que eles pudessem ir lutar em Jerusalém para poder tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Ou seja, o que você tem que analisar? Movimento religioso. Mas, pessoal, isso é história. Lembra que eu coloquei para você a análise histórica. Você tem análise o quê? Política, social, econômica, cultural e religiosa. Então, igreja, análise religiosa. Existe um pensamento religioso de ir lá e tomar Jerusalém, porque é uma cidade importante, religiosamente para a igreja? Sim, mas existe a questão política e a questão econômica. Qual era a questão política, pessoal? É simples, porque você vai perceber que os nobres, lá na pirâmide social, os nobres estavam crescendo. Lembra aí que você vai ter um momento aí da aumento da produção. Então, se tem aumento da produção, eu tenho mais consumo. Se eu tenho mais consumo, necessariamente as pessoas têm um pouquinho mais de saúde. E aí, o índice de mortalidade cai. E o índice de natalidade aumenta. Então, esses nobres passam a ter mais filhos. Só que o problema é que existe uma lei medieval que a terra do nobre vai ficar para o filho mais velho, que é a questão da primogenitura. E os outros filhos? Os outros filhos ficam sem terra. E aí, se tem 3, 4, 5, 10 filhos, aí começa a ter a briga por questões de feudos. Então, a igreja precisava ajudar a nobreza com esse problema.
Então ela vai fazer a expedição militar, porque nessa expedição militar vai ter terras. E essas terras vão ficar para os filhos dos nobres. Isso é uma das análises que você vai fazer historicamente, tá bom? E existe outros tipos de análise que agora o tempo não vai permitir a gente abordar, mas você vai estar anotando aí. Então, voltando aqui para o slide, rapidamente, olha só. Cruzadas. Então, você tem aí, Cruzadas começou no ano de 1095 com o Papa Urbano II. São expedições militares religiosas. O objetivo de libertar a Terra Santa dos turcos, você vai colocar aí /muçulmanos, e minimizar as tensões sociais da nobreza, como eu disse para você. As tensões sociais são por causa das terras. Olha só no mapa que você está vendo aí. Esse mapa, você vai ter aí 8 cruzadas oficiais, mas existem alguns livros de história que vão dizer o seguinte, que existiu as não oficiais. Por exemplo, a igreja, pessoal, ela ganhou só a primeira cruzada. A primeira cruzada ela ganha, mas na segunda cruzada em diante, ela perde todas as guerras, todas as batalhas. E aí vem aquele pensamento que você tem que entender comigo, você vai anotar aí. Mas não foi Deus que quis? Não foi um pensamento, não foi uma vontade divina? Então por que a partir da segunda cruzada não deu mais certo? E aí você vai fazer uma análise religiosa. Por quê? É necessário que você entenda que nem tudo, voltando aí para o lado religioso, com muita cautela e muito carinho, porque o Enem ele pode trazer uma questão dessa para desestabilizar você. Talvez você seja de algum segmento religioso e o Enem gosta de fazer isso, ele gosta de desestabilizar psicologicamente o candidato. Então, faça essa análise, tá bom? Olha só, e na na quarta cruzada, existiu uma cruzada que os historiadores chamam de cruzada das crianças. E essa cruzada das crianças, pessoal, deu totalmente errado. Milhares de crianças saíram de Veneza, você vai localizar aí no seu mapa, lá em cima, quase no centro, você vai ver Veneza. E olha só, muitas crianças tomaram embarcação em Veneza e saíram nessas embarcações para poder chegar até Jerusalém. Qual era o pensamento da época? Olha só, mentalidade religiosa, pessoal. A mentalidade era que os adultos estavam perdendo a batalha porque eles estavam em pecado. E aí tiveram a ideia de enviar crianças, porque criança, na concepção deles, não tinha pecado. E aí o que aconteceu? Quando chegou em Veneza, muitos mercadores pegaram essas crianças e venderam para a escravidão. Crianças escravas. E muitas crianças, quando chegaram ali em Constantinopla, que você está verificando aí perto do Mar Negro, quando eles chegaram lá para poder fazer a travessia para Jerusalém, quando deu inverno, muitas crianças morreram de fome e de sede. Ou seja, tudo isso, isso dificultou o trabalho da igreja e trouxe, você coloca aí, uma desmoralização religiosa para a igreja, que mais à frente a igreja vai ser questionada e que é assunto para uma outra aula, que vai acontecer a Reforma Protestante. Então você percebe que a Reforma Protestante ela não aconteceu de um dia para a noite. Foi desde esse período da igreja, a igreja vai ser questionada porque ela vai perder essas guerras. Olha só, anote aí no seu caderno rapidamente. Você vai ter as consequências. Fracasso militar, porque ela perdeu, só ganhou a primeira batalha, mas as demais ela perdeu. Vai ter enfraquecimento da nobreza, porque a nobreza vai gastar dinheiro, muito dinheiro com essas expedições militares, e muitos nobres, quando chegavam das viagens, e quando chegava, porque muitas vezes morria lá, as suas terras muitas vezes eram invadidas, porque ele gastava tudo e deixava a sua terra sozinho, não tinha ninguém para cuidar, e aí sofria as invasões. Você vai ter enfraquecimento da igreja, principalmente enfraquecimento econômico e religioso, e você vai ter a perda do controle do mar Mediterrâneo. E se eu tenho a perda do controle do mar Mediterrâneo, eu tenho a perda do comércio, tá bom? Olha só, agora nós vamos estar, pessoal, na fase da contração, século XIV e século XV. Anota aí, para poder chegar aqui para você na tela. Vou colocar aqui rapidamente para você. Olha só, vou explicar para você. Joga aqui a câmera para mim, por favor. Olha só, fase da contração.
não se acalme. Eu estou acelerando um pouquinho, porque é muito assunto. Mas depois você vai, com calma, você vai ter esse vídeo disponível no YouTube, e você vai ver lentamente. Só te liga na explicação, que é muito importante, tá bom? O que é a fase da contração? É a fase em que você vai ter um problema muito sério no período medieval, que nós vimos aí no slide, foi do século XIV até o século XV. Foi pouco tempo, mas a situação foi muito complicada. Primeiro ponto que você tem o quê? Problemas climáticos. Ou seja, lá por volta do ano de 1300, vai acontecer um problema climático nesse período, a qual vai ter um inverno muito rigoroso. E você sabe, aqui no Pará, o nosso inverno não cai neve, a gente só tem a chuva. Mas a gente consegue ter uma pequena produção. Ou seja, você vai ter alguns produtos que vão ficar assim, com uma qualidade inferior. Por exemplo, nós temos aí a mandioca, e quando chove muito, alaga o solo, e você sabe que a mandioca é uma raiz. Então, isso vai diminuir a qualidade da mandioca. Mas, vai dar para plantar? Sim, de certa forma sim. O que acontece na Europa? No inverno europeu, pessoal, o que vai acontecer? Você não tem plantação, porque é neve. Não tem como plantar. Se não tem como plantar, não tem como fazer colheita. Se não tem colheita, eu não tenho produto. Se não tem produto, eu não tenho comida. E se eu não tenho comida, o que vai acontecer? Fome. Se eu tenho fome, vai acontecer o quê? Pode acontecer morte. E aqueles que sobrevivem vão sofrer de inanição, ou seja, vão ser pessoas deficientes em termos de nutrientes para o seu corpo. Pessoas raquíticas, digamos assim, tá bom? E para completar, além de eu ter um inverno rigoroso, eu tenho uma coisa chamada peste negra. E aí que eu quero chegar com você nesse momento, que é muito importante. O nosso tempo já está no final. Mas isso aqui é muito importante, porque a peste negra foi uma pandemia daquela época. Hoje nós estamos sofrendo com uma pandemia, chamada o quê? Coronavírus ou Covid-19. E naquele período era a peste negra. A peste negra, pessoal, ela vai surgir, alguns autores colocam assim, o surgimento, 2 surgimentos, tá bom? Pode vir na tua prova. O primeiro, lá na Ásia, ou seja, lá na China, tá bom? E ela se espalhou pela Rota da Seda. Você tem a Rota da Seda lá em Constantinopla, que as pessoas faziam a travessia em Constantinopla, até chegar em Jerusalém, até chegar na Índia. Então, era a Rota da Seda. E outras pessoas dizem que começou também lá na África. Ou seja, uma dessas situações você vai ouvir falar na sua prova, ou lá na Ásia, através da China e da Índia, e a outra na África. Ou seja, o que nós temos de interessante a considerar é que quando o navio ele vinha da Europa e passava o Mediterrâneo, atracava na África, muitos autores vão dizer que o seguinte, subia muitas vezes na embarcação, ou no meio dos produtos alimentícios, subia o quê? Subiu um rato. E esse rato, se não me falha a memória, é o ratinho cinza. Esse rato, ele estava infectado com a peste negra. Ele estava infectado com uma bactéria. Quando ele subia na embarcação, aí a embarcação voltava para a Europa. Chegando lá, o rato também, na embarcação, ele descia junto. E aí esse rato, ele ficava onde? Nas feiras. Lembra que eu disse para você que lá na feira você tem um problema de higiene, problema de saneamento, que não havia saneamento básico, e aí o rato vai encontrar um lugar propício para proliferar. Esse rato vai dar nele um bichinho que você deve conhecer muito, porque você deve ter cachorro em casa. E aí é um bichinho chamado pulga. A pulga vai se alimentar com o sangue do rato, só que a pulga também, pessoal, vai ir para o ser humano. Porque os europeus usavam roupas grossas, roupa de linho grosso por causa do frio. E aí a pulga, ela também acabava indo para o ser humano e também infectava o ser humano. Por isso, aí o ser humano, ele tinha o quê? A peste negra. Aí você vai ver também por que a nomenclatura peste negra. Vamos lá para o slide rapidamente, que o nosso tempo está curto. Então você tem aí, olha, 1309, problemas climáticos. Você tem, como eu falei para você, fome, mortes, inanição. Aí você vai ter neste período aí a peste negra. Você vai ter, devido a isso, a mudança do imaginário. Pessoal, isso é muito importante. Coloca aí na sua observação.
importante para você na prova, mudança do imaginário. Por quê? Porque naquela época morreu tanta gente que as pessoas pensavam que era o fim do mundo. Qual é o fim do mundo no conceito teológico? Já que vocês têm aí uma nação, um continente que era essencialmente católico, era o Apocalipse. Assim como hoje, muitas pessoas têm o mesmo pensamento. Aí o que acontece? Eles colocaram a culpa nos judeus, porque os judeus, acredito que você saiba, os judeus, ele é diferente do cristão, porque o cristão acredita em Cristo. E para o judeu, esse Cristo que veio ao mundo e morreu na cruz, não é o Cristo verdadeiro. Então, para eles, o Cristo ainda irá vir. Ainda virá, né, num período aí. Então, os judeus foram culpados, porque como eles não acreditam em Cristo, então as pessoas estavam colocando a culpa deste problema pandêmico, digamos assim, para os judeus. Olha só, quais são os sintomas da pandemia? Eu não vou ler todos para vocês por causa do tempo. Olha só, vamos lá. Você tem mal-estar, você tem dores musculares, você tem as convulsões, febre alta, pressão arterial, bubões. Coloca um asterisco aí, bubões. São bolhas de pus ou sangue que apareciam no corpo. Por isso que você vai ter uma nomenclatura chamada peste bubônica. Ou peste negra, ou peste bubônica, por causa dos bubões. Aí você vai ter aí os sintomas, hemorragia, manchas pretas pelo corpo. Olha, outra observação, coloca aí. Se tem manchas pretas, por isso o nome era chamado também de peste negra. Você vai ter os delírios, intolerância à luz, expectoração, que é a tosse com sangue, dificuldade na fala, frio intenso, falta de apetite, tremores, fadiga, aumento da frequência cardíaca, dor de cabeça muito intensa, enfim. Olha só os sintomas que você vai ter, pessoal. Era muito difícil. E a morte era quase que certa naquela época. Não tinha jeito porque não tinha cura. Olha só essa imagem. Você vai ter essa imagem retratada naquele período, de uma pessoa aqui quase que cadavérica, outras pessoas lá no fundo mortas. Você vai ver lá no fundo uma carroça levando aí os cadáveres. E você vai ter esta mulher cadavérica porque não tem alimentação e ela está cheia de feridas, que são os bubões. E vai surgir esta imagem que eu quero que você observe. Esta imagem não é um corvo. Essa imagem aqui é nada mais, nada menos que o que o médico daquela época. O médico daquela época utilizava esse tipo de vestimenta. Preta, simbolizando aí a enfermidade da época, a cor, né? Vai usar essa vestimenta para proteção, para ele não ser contaminado. E o mais interessante, ele tinha o chapéu para proteger o seu couro cabeludo, ele tinha o óculos para proteger a sua vista, e este bico, pessoal, que você vai ver, este bico exagerado dessa máscara, este bico era porque ele tinha 2 furos perto aqui das narinas para respirar, e lá no bico ele colocava algumas essências, alguns perfumes, porque, olha só, anote isso aí. Naquela época, os médicos pensavam que devido ao mau cheiro dos cadáveres e das feridas, eles tinham um pensamento de que essa enfermidade ela vinha pelo ar, através do fedor dos cadáveres. Então eles colocavam nas suas narinas, lá na sua máscara, eles colocavam algumas essências, a mirra também, que era muito usada naquela época, alguns perfumes, algumas ervas, para poder sentir o aroma dessas ervas para não serem infectados. Então isso pode também vir na tua prova, tá bom? Faça a sua observação aí. Aí também tem, ele está usando aí tipo um cajadozinho, uma vara. Isso aí é para ele poder estar virando as pessoas e não tocar nas pessoas para não ser infectado, tá bom? Olha só, outra imagem que pode vir na sua prova, essa imagem é um médico lá em cima, com as mãos levantadas, e você tem aí 2 pacientes. Já que eles estão juntos, numa cama, você tem que, dá para entender que é marido e mulher. A gente pode entender isso, tá? São um casal. Mas você vai ter que entender comigo que, anota aí, como eu posso dizer assim, que segmento da pirâmide social eles pertencem, na sua visão? Que segmento? Você percebe o seguinte, eles têm um médico particular.
E quem tem médico particular é quem tinha muito dinheiro. Então você tem que entender comigo que, primeiro, não é ninguém da base da pirâmide, não são os camponeses. Não são os camponeses. Por quê? Porque camponês não tem dinheiro para médico. Não é o clero. Por quê? Porque o clero não tem esposa. Não podia ter esposa. Então você entende comigo, ou nobreza, ou realeza, ou então alta burguesia, porque a alta burguesia vai ter condições financeiras para pagar um médico. Então você coloca isso em observação, porque o Enem ama colocar imagens. Aqui você vai ver uma outra imagem também que vai retratar a questão, como é que estava na Espanha, perdão, aqui nessa imagem, na Itália, 1348, a questão das mortes. Aqui você vai ver como é que fica uma pessoa contaminada, lá em cima você tem uma mão, e por isso que era chamada de peste negra, porque a cor da pele vai ter essa alteração escura, e do outro lado você vai ter uma pessoa com os bubões, que são as feridas. Por isso, peste negra e peste bubônica, que já foi explicado. E a gente vai encerrar aqui nas consequências. Olha só, consequências da peste negra. Você vai ter aí preconceitos, você vai ter o racismo, a xenofobia, você vai ter ascendência da burguesia sobrevivente, diminuição da produção e do consumo e redução da população. Volta aqui para mim rapidamente. Olha só, pessoal, você tem que fazer um elo de ligação. Parece-me que a prova do Enem ficará só em maio do ano que vem, tá bom? Então, não se preocupa, vai ter mais tempo para você estudar. Estuda, só não desiste. Não desiste porque ainda tem muito tempo. Leia, pesquise, se você tiver acesso à internet, melhor ainda. Se não, pega os livros de história. Professor, posso pegar livro de história do fundamental? Pode sim, contanto que você leia e tente assimilar o que aconteceu. Pegue qualquer tipo de livro de história e faça assim a sua leitura. Só tente entender a questão das análises, das competências e habilidades, tá bom? Mas olha só, faça um elo de ligação. O que aconteceu aqui na pandemia, nessa pandemia que aconteceu há algum tempo atrás, e hoje na atualidade. Por que será que o coronavírus se expandiu rapidamente? Porque você vai ver que muitos locais ainda não têm o saneamento correto. Não tem a higiene correta, e você vai ver que vai se espalhar essas enfermidades. Na situação aqui da peste negra, você vai ter a questão do racismo, a questão da xenofobia, a questão do preconceito, como aconteceu agora recentemente aí numa tribo indígena aqui do Pará. Se não me falha a memória, foi 2 ou 3 casos de coronavírus numa tribo, e um representante aí da prefeitura aí, fez uma intervenção, fez um lockdown só nessa tribo. E aí o Ministério Público entrou em ação e disse que não. 3 pessoas não é o suficiente para decretar lockdown somente na tribo. Então, se você parar para observar, na atualidade, esse assunto é muito compatível, é muito semelhante. Então, faça essa relação, e para finalizar, você tem aí, olha, a ascensão da burguesia. Nós falamos para você que a questão estamental, essa ascensão social era muito difícil. Mas na Espanha, você vai ter uma exceção da regra. Quando muitos nobres chegou a falecer, essa burguesia que tinha condições financeiras acima dos nobres, puderam ter, por exemplo, um médico muito mais presente. Então, muita burguesia sobreviveu e ajudou as cidades financeiramente. Com isso, ela pôde comprar o título de nobreza. Então, numa exceção à regra, você tem uma ascensão social da burguesia para a nobreza. Isso aí é um ponto que pode vir na tua prova, tá bom? E para finalizar, de fato, você tem a diminuição do consumo. Se eu tenho a diminuição do consumo, eu tenho fome. E aí, enfim, você tem uma problemática que mais à frente, na próxima aula, a gente vai estar conversando com você sobre as revoltas populares. Tá bom, pessoal? Acredito que você tenha entendido. Faça suas anotações, faça suas perguntas, que mais tarde a gente também pode estar respondendo para você, tá bom? Eu agradeço nessa manhã. Beijo aí no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.